Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso programa A Voz do Padre Pio em língua portuguesa. Eu sou o Frei Wilter Malveira. Tenho a alegria de estar aqui com você mais uma vez para meditar e refletir a palavra do Senhor e colher da nossa espiritualidade cristã algum elemento para o nosso cotidiano. Durante essa semana eu estava pensando e refletindo sobre algo que eu pudesse compartilhar aqui com cada um de vocês. É muito interessante que me veio à mente a imagem de uma árvore grande e frondosa, e que por que é grande e frondosa? Porque tem raízes profundas. Então, a nossa vida cristã, ela precisa ter raízes profundas. Vamos ao Evangelho. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, do versículo 20 até o versículo 21. Mateus, capítulo 13, do versículo 20 até o versículo 21, que diz assim: O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, o trecho do Evangelho de hoje, esses 2 versículos do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, é exatamente a parábola do semeador, que nós já devemos ter escutado em algum outro momento, que diz que o semeador saiu para semear e ele foi lançando sementes, porque o semeador semeia. E a semente, ao longo desse semear, ela vai caindo em realidades diferentes. Ela cai na beira da estrada, ela cai no meio dos espinhos, ela cai em terra árida. E aqui diz que ela também caiu no meio do terreno que tinha muitas pedras. E aí, depois, Jesus vai explicar o que é esse terreno pedregoso? O que significa isso? Jesus mesmo faz a reflexão e diz que o terreno pedregoso é exatamente o coração daquelas pessoas que, no primeiro momento, até acolhem a palavra. Sabe aquelas pessoas que talvez nunca tinham tido uma experiência profunda com o amor de Deus? Então vão numa missa, vão num grupo de oração, vão em algum evento da igreja, em um retiro espiritual, e elas ficam encantadas com aquilo que escutam, com aquilo que vivem. Sabe aquela pessoa empolgada? De repente aquela pessoa quer mudar totalmente a sua vida, o seu jeito de pensar, de falar, de se vestir, de se comportar. E isso é muito bom. A palavra realmente tem que estar enraizada na nossa vida, no nosso jeito de proceder. Mas a gente corre um risco. Eu chamo isso de espiritualidade de fogo de artifício, né? A gente costuma chamar também de fogo de palha. O que é o fogo de palha? É aquele fogo que sobe alto e aquece, ilumina, mas que depois começa a baixar e vira cinza. É o fogo de artifício, né? Ele sobe alto, explode, brilha, é lindo, mas depois se apaga. Infelizmente, muitas pessoas começaram muito bem a caminhada com Deus. Muitas pessoas tiveram a graça de escutar o Evangelho e até mesmo de entender, de ouvir com atenção e entender. Mas o que acontece? Jesus mesmo explica. Chegou um momento de perseguição, chegou um momento de contrariedade, chegou um momento de dor, de sofrimento. De repente alguém começou a dizer que eu virei rato de igreja, que agora eu sou um beato, que
porque eu só quero saber de rezar, só quero saber de fazer as coisas que a palavra de Deus nos recomenda, e eu começo a ficar incomodado e triste por causa disso. Vem cá, Jesus alguma vez no Evangelho disse que iria ser fácil? Que todo mundo iria nos aplaudir, nos elogiar, porque nós queremos viver verdadeiramente o Santo Evangelho? Não. Jesus não enganou ninguém. Inclusive ele disse: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz de cada dia, renuncie a si mesmo e siga-me. As condições para seguir Jesus são essas. É abraçar a cruz. Jesus disse: bem-aventurados sereis quando vos perseguirem e vos odiarem, disserem todo tipo de mal contra vós, porque grande vai ser a vossa recompensa no céu, não aqui. Então, meu povo, a perseguição vai chegar, a incompreensão vai chegar, o tempo da provação, da tentação vai chegar. E essa semente que foi lançada no seu coração, ela não pode morrer, ela não deve morrer. Ela precisa criar raízes fortes e profundas. Sabe, meu povo, é preciso que a gente compreenda isso. Como é que uma árvore ela fica grande e frondosa, capaz de dar frutos, capaz de dar sombra, capaz de abrigar até mesmo os passarinhos? Porque ela tem raízes profundas. Quanto mais ela cresce para baixo, mais ela cresce para cima. E vem a chuva, e vem o vento, e vem a tempestade, e não derruba. Por quê? Porque ela tem raízes profundas. Se a gente aplicar isso para a nossa vida de fé, a gente vai entender que muitas vezes enfrentar um momento de contrariedade, de perseguição, de incompreensão, por causa do Evangelho, o que você reza, a vivência dos sacramentos, a confissão, a comunhão, o serviço à caridade, a leitura, a meditação da palavra, uma vida sincera de oração. Meu povo, isso faz com que nós tenhamos raízes profundas. Saber enfrentar os momentos de dor, confiando em Deus, esperando em Deus. Isso é criar raízes profundas. Às vezes a nossa raiz não é tão profunda, qualquer coisa derruba. Qualquer crítica me derruba, me bota para trás, me faz desistir. Não. Veja a vida do Padre Pio. Meu Deus, quantos anos com dor no corpo e na alma. Criticado, perseguido, e ele não desistiu, porque as raízes da sua vida interior, da sua vida em Deus, eram profundas. E assim deve ser também a nossa. Então, busque, lute, tente cada dia mais alimentar uma vida interior. Eu acho que hoje nós vivemos uma grande crise nesse sentido. A gente vive muito para fora e não para dentro. A gente muitas vezes vive o tempo todo, né? Liga a TV, olha o celular, liga o rádio, olha o computador e fica o tempo todo olhando para fora e esquece o essencial que está aqui, dentro de nós. É bonito quando Santo Agostinho reza, né? Eu te buscava fora e tu estavas dentro. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Busquemos essa beleza aqui, dentro do nosso coração. Alimentemos a nossa vida de fé. Criemos raízes profundas em Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem.